Bem, nós seguiremos hoje com nossos estudos de processo penal. Nosso tema de hoje são as nulidades do processo penal. Nós vamos conversar sobre as nulidades. E nossa aula tem duas partes. Nós vamos ter duas partes hoje na nossa aula. Na primeira parte, eu quero conversar com vocês sobre três grandes conceitos, né? A gente vai entender três conceitos essenciais. O que é um ato inexistente, o que é um ato nulo e o que é um ato irregular. Vamos entender cada uma dessas categorias. Na segunda parte, nós vamos nos dedicar especificamente aos atos nulos, né? Nunca é demais lembrar, mas só reiterando que essa matéria eu só cobrarei de vocês na última prova do semestre, lá no comecinho de junho, tá? Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é a diferença ou as diferenças entre atos inexistentes, atos nulos e atos irregulares. Ou seja, o que eu posso entender como um ato inexistente, o que eu vou entender como um ato nulo, o que eu vou entender como um ato irregular. Bem, o ato inexistente representa o mais extremado nível de defeito que um ato pode ter, por assim dizer. Quando eu falo em ato inexistente, eu estou falando no nível mais elevado, mais grave, de uma falha, Renata, de um defeito que eu tenho naquele determinado ato. Aqui, falta àquele ato um elemento de essência, um elemento essencial, um elemento visceral. É isso que falta ao ato inexistente. É como se eu sequer pudesse visualizar ali uma existência jurídica mínima. Aqui, Camila, eu queria separar com vocês dois conceitos. Tá? Uma coisa é eu falar em existência física. Aqui, Carolina, quando eu falo de existência física, eu estou falando de que eu estou vendo aquele ato, estou vendo aquela sentença, eu estou vendo aquela audiência, eu estou enxergando. Beleza, isso é uma existência física. O que nos interessa aqui, Luiz, é a gente falar de existência jurídica, ou seja, aquele ato preencher os requisitos mínimos para que ele possa existir para o processo, existir juridicamente, o que significa ingressar no processo e produzir efeitos ali no processo. Então, o ato inexistente, ele tem um defeito tão grave que, repito, por mais que do ponto de vista físico eu consiga enxergá-lo, do ponto de vista jurídico, ele não vai existir. Vamos trabalhar com alguns exemplos, Juliana, que vai ficar mais fácil. Imagina que eu trago aqui para a gente um processo penal real, verdadeiro. Tem na denúncia, recebimento da denúncia, apresentação da defesa, tem toda a instrução realizada, memorial da acusação, memorial da defesa, ou seja, o processo está pronto, apto para julgamento. Aí, Williams, a gente se reúne aqui, nós todos, nós 27, e elaboramos uma sentença. Construímos ali uma sentença. Por mais bem feita que seja aquela sentença, por mais que a gente esteja olhando para a sentença, enxergando a sentença, olhando a sentença, ou seja, ela existe do ponto de vista físico, material, ela não existirá do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque nos falta, Sandra, o requisito mais essencial, mais fundamental, Aloysio, para que eu possa prolatar uma sentença. Qual é? Ser juiz, ou seja, ser dotado de jurisdição, ter jurisdição. Tá? Fica tranquilo, Aloysio, não há problema nenhum, nós acabamos de começar. Tá? A gente está vendo aqui, querido, ato inexistente. Então, veja, o ato inexistente é esse que possui esse defeito tão visceral, tão significativo, que eu sequer posso dar a ele validade jurídica.
né? Dentro desse cenário, a gente vai ter, né, o contexto de que nos falta, efetivamente, qualquer elemento mínimo de validade. Repito, por mais que aquela sentença que nós aqui em conjunto produzimos seja tecnicamente perfeita, ela não possuirá o toque de ouro, né? O sopro divino ali, para que ela possa existir do ponto de vista jurídico, que é o quê? Quem a prolatou ter jurisdição. Nós não temos jurisdição. Nós não somos investidos de jurisdição. Então, aquele ato para o processo, aquele ato para o direito, ele é inexistente. Né? Carolina, é mais do que uma audiência presidida por advogado, pode ser um exemplo, Vitor. Carolina, é mais do que um vício formal, é um vício de formação, entendeu? Porque o vício formal, às vezes, a gente vai poder ver em outros atos que não são considerados inexistentes. Aqui, o vício não é apenas de uma forma, mas é de essência. A essência daquele ato já está viciada. Repito, é uma sentença feita por quem não é juiz, é uma audiência, como diz o Vitor, presidida por um advogado, é uma denúncia feita por quem não é membro do Ministério Público, ou seja, há ali um defeito de formação, um defeito essencial que sequer pode dar existência jurídica àquele fato. O defeito, como eu disse a vocês, é um defeito grosseiro, um defeito rude, como diria o Porta dos Fundos, né? Um defeito violento realmente. Professor. E aí, só um minutinho. E aí, qual é a consequência que nós temos disso? Esse ato considerado inexistente, primeiro, ele é, repito e insisto, inexistente do ponto de vista jurídico. Segundo, por consequência direta e imediata, ele não produzirá qualquer tipo de efeito. Não há qualquer tipo de efeito que ele produza. Terceiro, eu não preciso, Isa, declarar a sua existência, não preciso ter a sua inexistência, eu não preciso ter uma decisão judicial que diga, olha, em relação à sentença prolatada pelo Rafael e pelos antes dele, essa sentença não pode ser. Não, eu simplesmente deleto, rasgo, jogo fora. A gente usar uma linguagem bem cearense, rebola no mato aquele ato. Então, o ato inexistente, repito, exatamente, Aloysio, por ele conter um defeito tão grave, né, um defeito tão significativamente grave, ele não vai ser considerado passível de produzir qualquer tipo de resultado, de consequência, de efeito concreto no processo. Tá? Isso é o ato inexistente. Pode perguntar. Professor, o fato na audiência, né? Se, por exemplo, o Ministério Público e a Defensoria não prestar diligências que deveriam prestar, no caso, sei lá, uma pessoa furtou e eles não prestaram diligência de um ofício que precisaria constatar que a pessoa cometeu o furto, por exemplo. Isso aí poderia ser um ato inexistente ou não? Não. Isso vai ter reflexo, Raul, como a gente vai ver agora, no ato nulo. Isso pode gerar, por exemplo, a nulidade do processo por uma deficiência de defesa. Veja, eu vou aproveitar a tua pergunta para a gente ver o seguinte. Uma coisa é eu ter, por exemplo, um réu defendido por quem não é advogado. Isso seria um ato inexistente, que é um erro grosseiríssimo. Agora, se eu tenho, né, um elemento como esse que você fala, há a defesa constituída, a defesa é feita por advogado, quer privado, quer um defensor público, e ele é inoperante, ele é incompetente no trato da defesa, não produzindo a prova, como você comenta, satisfatória, isso pode gerar uma nulidade da decisão, mas não tecnicamente gerará qualquer tipo de defeito, perdão, isso não pode ser reputado como algo inexistente, porque a defesa existia, ela apenas é falha. E quem exercia a defesa ali era quem poderia fazer. Então, Sara, o ato inexistente é exatamente esse ato que possui um defeito de essência, digamos assim, Sara, que faz com que ele não receba aquele sopro divino para que ele possa entrar no processo
e existir do ponto de vista do processo. Veja, uma sentença realizada por quem não é juiz, por quem não é dotado de jurisdição, ou uma denúncia feita por quem não é um Ministério Público, uma audiência, como disse ali o Vitor agora há pouco, feita por quem não é o próprio juiz. Então, isso seria um ato inexistente, porque sequer os requisitos mínimos objetivos de existência, de construção desse ato, efetivamente surgiram. E aí, qual é a consequência? Ele não existe para o processo, consequentemente, ele não produz qualquer tipo de efeito prático, ele não precisa existir uma declaração de que ele é efetivamente inexistente, eu simplesmente o retiro do processo. Tá? Deixa eu perguntar para vocês o seguinte, Ulisses, Marisa, Camila e todos os demais. Qual é o defeito mais difícil de nós percebermos, Sandra? A gente olhar para aquele ato e a gente vai dizer, poxa, isso aqui é mais fácil de perceber do que isso aqui. Imagina, de um lado, eu tenho uma sentença feita por alguém que não é juiz. Do outro lado, eu tenho, Sandrinha, uma defesa feita por quem é juiz, ele apenas não é competente para decidir aquela matéria. Vocês estudaram em processo penal 1, no semestre passado, os elementos de competência. Então, de um lado, né, eu tenho uma sentença elaborada, por exemplo, por nós, que não somos juízes, e de outro lado, tem uma sentença elaborada por um juiz, assinada por um juiz, ou seja, ele é dotado de jurisdição, mas ele não tem competência para decidir aquela determinada matéria. Minha pergunta é muito simples. Qual das duas, a sentença A, feita por quem não é juiz, ou a sentença B, feita por um juiz incompetente, é mais fácil de ser percebido o defeito? Acho que é a B, professor, do juiz incompetente. Porque nós percebemos o vídeo. É mais fácil perceber uma sentença feita por quem é incompetente do que uma sentença feita por quem não é nem juiz. Veja, de um lado tem uma sentença em que quem elaborou não é nem juiz. A outra, o cara é juiz, ele só não teria competência para tratar daquela matéria. Você concorda que a primeira, o defeito é mais grosseiro? Eu entendi errado. Eu pensei que era a defesa, não? Não. Não. A minha pergunta é, qual é o defeito que mais facilmente você vai perceber? Então é de quem fez a sentença que não é juiz. Pronto. Você concorda comigo, né, e todos os demais, que é muito mais difícil você aferir, né, Sandra, um defeito ali de quem é juiz, exerce jurisdição, mas, por exemplo, aquele processo deveria estar na 4ª vara criminal e foi processado na 5ª vara criminal. Né? Vocês acompanharam, eu não vou voltar a isso, mas só para citar, e para exemplificar do quanto é complexo, vocês acompanharam toda aquela discussão desenvolvida lá no Supremo Tribunal Federal sobre a eventual incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para tratar de alguns processos. Depois de anos, chegou no Supremo e tal. Então, veja, essa diferença entre um ato feito, uma sentença feita por quem não é juiz, e uma sentença feita por quem é um juiz incompetente, essa diferença é exatamente a diferença entre um ato inexistente e um ato nulo. Essa é a grande diferença. O ato inexistente é esse que tem um defeito mais complexo, mais facilmente visto. Eu bato o olho e vejo, pô, isso aqui não fica em pé. Já uma sentença feita por um juízo incompetente, por exemplo, é um exemplo clássico de ato nulo. Aquela sentença, ela existe do ponto de vista processual, ela, Luísio, ingressa no processo, ela tem uma presunção de validade e ela só deixa de ser válida quando eu tiver uma decisão judicial que a declare como nula. Então, veja, olha como o defeito, como uma falha do ato nulo, é uma falha mais elaborada, é uma falha mais sofisticada.
Porque aqui a sentença ela é elaborada por quem é dotado de jurisdição, tem todas as estruturas formais, mas depois, com análise mais detalhada, eu vou perceber que, na verdade, era o juízo da quarta vara criminal e não da quinta que deveria ter decidido. Então, o ato nulo é esse ato que concentra, que condensa, que possui um defeito, Raul, mas é um defeito mais sofisticado. Então, o que é um ato nulo? É aquele ato que contraria uma norma, quer constitucional, quer infraconstitucional, e produz um prejuízo à parte. Isso é um ato nulo. Então, um ato nulo é um ato que vai representar uma ofensa, que vai concentrar, que vai possuir uma ofensa a uma determinada norma processual, material, ou seja, qualquer norma, e que produz um prejuízo concreto à parte. Mas o que é importante que a gente entenda? O ato nulo, ele existe do ponto de vista jurídico, ele ingressa no processo, ele produz efeitos no processo, ele produzirá efeitos no processo, ele é presumivelmente válido, há uma presunção de validade sobre aquele determinado ato, e somente depois que houver uma declaração judicial dizendo este ato é válido, é que ele deixa de produzir efeitos. Então, olha a diferença em relação a um ato inexistente. Porque o ato inexistente ele contém um defeito tão grave que ele não vai produzir qualquer tipo de efeito. Eu posso simplesmente, Camila, descartar aquele ato. Eu não preciso de uma decisão judicial que diga que ele é inexistente. É diferente do ato nulo. O ato nulo é um ato que existe do ponto de vista do jurídico, ele existe, ele ingressa no processo, ele está ali existindo no processo, ele produz efeitos no processo, ele produzirá efeitos, há sobre ele uma presunção de validade, e essa presunção só desaparecerá e ele deixa de produzir efeitos quando existir uma decisão judicial dentro dos autos. Então, eu tenho que ter uma decisão judicial que possa validar efetivamente ou não esse ato. Até que haja essa declaração judicial de nulidade, o ato existe e produz efeito. Então, Vitor, você diz assim, o ato nulo produz efeitos até a sua convalidação? Ele produz efeitos até a sua convalidação. E daqui a pouco a gente vai falar de convalidação, e eu vou dizer para vocês o seguinte, se houver a convalidação, ele continuará produzindo efeitos. Então, veja, na hora que aquele ato existe, né, ele vai já produzir seus efeitos. E aí, Sara, tua pergunta é muito interessante. Ele só deixa de produzir efeitos quando tiver essa declaração judicial de nulidade. Ou seja, enquanto eu não tiver uma decisão judicial dizendo tal ato é nulo, ele continuará produzindo ali os seus efeitos. Eu vou pegar de novo como exemplo, repito, eu não vou entrar aqui no mérito, eu quero pegar apenas o exemplo, a decisão, a recente decisão do ministro Fachin, que anulou, né, por reconhecer a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, anulou alguns processos onde era réu o ex-presidente Lula. Eu não vou aqui discutir se era competente ou não era. Eu quero pegar apenas esse caso como exemplo para mostrar o que é um ato nulo. Aqueles processos existiam, eles produziram uma série de efeitos, tanto é que houve condenação, houve prisão, e somente agora, com a decisão do ministro Edson Fachin dizendo esses processos são nulos, é que eles deixaram de produzir efeitos. Então, veja, o ato nulo, ele vai ingressar no processo, ele vai existir, ele vai produzir efeito. Ele só cessa, ele só deixa
de estar ali produzindo consequências jurídicas no processo quando tiver uma decisão judicial. E aí, dependerá, Carolina, a Carolina pergunta o seguinte, Rafael, o ato nulo torna o processo nulo? Vai depender do alcance daquele ato. Veja, se eu estiver anulando por uma questão de competência, ou porque o réu não foi devidamente citado, Carolina, ou porque o réu não teve nenhuma defesa, aí o processo todo vai para o espaço. Não dá para salvar uma parte do processo. Agora, se eu estiver anulando, eu posso anular, por exemplo, Carol, uma audiência. Eu posso anular, por exemplo, uma interceptação telefônica. Eu posso anular, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário. Aí, nesse caso, o processo como um todo não será perdido. Eu anulo aquele ato. Vamos imaginar, por exemplo, para te dar um exemplo bem simples, que foi realizada uma audiência, Carol, mas o advogado e a defesa não foram intimadas para aquela audiência. Mas o juiz realizou a audiência do mesmo jeito. Há uma nulidade, porque ofendeu-se ali a ampla defesa, obviamente, mas eu não preciso anular o processo como um todo. Eu anulo só aquele ato, só aquela audiência e faço uma nova audiência. Então, pode existir, existem atos nulos que são tão devastadores que vão ter a capacidade de anular o processo como um todo. Repito, questões que envolvam suspeição e impedimento, questões que envolvam competência, questões que envolvam princípios constitucionais como a defesa e contraditório, como o devido processo legal, que envolva, por exemplo, a citação, é possível que eu anule tudo. Agora, há outros casos, muitos outros casos, que a anulação ela é feita de forma mais cirúrgica, eu anulo só aquele determinado ato e pronto. Tá? Qual é a diferença? Consegui explicar, Carol? Qual é a diferença entre o ato nulo e o ato irregular? A diferença é a consequência. Já te ouço, Raul. A diferença é a consequência. O ato nulo só será considerado e declarado nulo se e somente se ele produzir um prejuízo para a parte. Sem prejuízo não há nulidade. Inclusive, isso está positivado no Código de Processo Penal. Me deixa aqui só transcrever o artigo para vocês. Vejam o que nos diz o artigo 563. Ele diz o seguinte, só um minutinho. Então, veja, olha o que nos diz aí o artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, imagina que aquele ato contrariou uma regra constitucional ou uma regra infraconstitucional, mas ele não produziu qualquer tipo de prejuízo. Eu costumo comparar isso aqui, Rafa, eu entendo muito pouco, Santa, de futebol, muito pouco, quando eu digo é quase nada, mas vocês devem lembrar, mesmo conhecendo pouco como eu, alguns aí de vocês, aquela lei, Aline, que a gente tem lá no futebol, que é a chamada lei da vantagem, né? Em que um time sofre uma falta, só que ele continua com a bola. Então, o juiz aqui ele vai dizer, cara, eu não vou fazer aqui o registro da falta, não vou apitar a falta e parar o jogo, porque, de qualquer maneira, o time que sofreu a falta está com a bola. Então, segue o jogo, segue a partida, né? É mais ou menos o que acontece com os atos irregulares, né? Os atos irregulares, eles têm mais ou menos essa estrutura.
há um defeito, há uma falha, né, Luiz, porque eu não observei ali uma regra constitucional ou uma regra inconstitucional, mas, Luiz, eu não trouxe nenhum prejuízo para a parte. Deixa eu te dar um exemplo muito direto disso e muito simples. Imagina que o advogado foi péssimo, não trouxe prova nenhuma, não fez nenhuma pergunta à testemunha, Rafa. Vanessa, foi tipo de com força ruim. Só que o réu saiu absolvido. Mesmo o advogado sendo tão ruim, o réu sai absolvido. O juiz absolve o réu. Percebe que não há prova nenhuma, não existe nenhum elemento que possa minimamente fundamentar a acusação contra o réu. Veja, nesse caso, apesar da inobservância das regras, não houve um prejuízo concreto para a parte. Qual é a consequência? Não há nulidade a ser reconhecida. Então, veja, o ato irregular, ele possui uma identidade com o ato nulo. Tanto o ato nulo quanto o ato irregular, eles contrariarão, eles ofenderão uma norma. Eles batem de frente com uma norma. A diferença é o prejuízo. Se no caso concreto eu perceber que, apesar da contrariedade, eu tenho efetivamente uma ausência de prejuízo, o ato é meramente irregular, segue o jogo, segue o baile. Vitor, o Código de Processo Penal, em alguns artigos, ele positiva, ou seja, ele traz de forma expressa alguns princípios. Então, você tem razão. O que ele faz aí no artigo 163 é positivar no Código de Processo Penal chamado princípio do prejuízo. Não há nulidade se não tiver prejuízo. Né? Vem de um brocado latim, francês, pas de nullité sans griffe. Ou seja, não há prejuízo, não há nulidade. O Código faz isso em outras ocasiões. Veja, por exemplo, o artigo 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância sua parte contrária interessa. Aqui nós vamos ter o chamado princípio do interesse. Então, veja que o Código sai reproduzindo isso. Por exemplo, ele vai aqui no artigo 566 expressamente trazer um outro princípio, que é chamado princípio da instrumentalidade das formas. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou da decisão da causa. Isso aqui é o chamado princípio da instrumentalidade das formas. Então, o código, ele de forma bastante expressa, ele vai nos trazer, né, a estruturas principiológicas nos seus artigos. Sandra, você pode ler dessa forma, ou seja, nessa hierarquia de defeitos, Sandra, o ato irregular seria o mais suave deles. Porque, veja, ele até contrariou ali a norma, mas não trouxe nenhum reflexo para o processo, não trouxe nenhum tipo de prejuízo para a parte, então não há aqui grande elaboração em relação a isso. Eu volto a comparar, Juliana, com aquela ideia da lei da vantagem no futebol, tá bom? Raul, pode perguntar e eu aproveito para perguntar a vocês. Essa diferença entre ato inexistente, ato nulo e ato irregular, está clara? Porque a gente vai avançar agora para a segunda parte da aula. Carolina, a diferença entre um ato nulo e um ato irregular é a consequência dele para o processo. Tanto o ato nulo quanto o ato irregular estão contrariando, inobservando uma regra. Pode ser uma regra, uma norma constitucional ou infraconstitucional. O ato nulo, ao contrariar essa norma, ele trouxe um prejuízo concreto para a parte. A parte está sofrendo um prejuízo. Já o ato irregular, ele não trouxe prejuízo algum. Volto àquele exemplo. Imagina que o advogado falhou na hora de produzir a defesa, falhou na hora de produzir a prova. Trouxe uma prova muito falha, argumentos muito superficiais. Mas mesmo com tantos erros do advogado,
o réu foi absolvido. Veja, eu não tenho por que declarar aquele processo como nulo, porque ele não trouxe nenhum prejuízo concreto à parte. Então, a ausência de prejuízo, é por isso que a diferença está na consequência, não na causa. A ausência de prejuízo é que vai fazer com que aquele ato deixe de ser um ato nulo e venha a ser um ato irregular. Em outras palavras, se eu percebo que aquele determinado ato contrariou uma regra legal, contrariou uma regra constitucional, mas não gerou nenhum tipo de prejuízo para o processo, segue o baile, segue o jogo, daí porque eu comparava com a figura da lei da vantagem no futebol. Consegui explicar agora, Carol? Professor, Te perguntar. professor, vamos supor que foi designada uma audiência para hoje, por exemplo. Se hoje a gente está tendo audiências virtuais, né, por causa da pandemia. Se tanto o advogado da defesa ou uma das partes, né, tiver um problema de comunicação para entrar nessa audiência, o ato vai ser inexistente ou não? Me diga que tipo de problema de comunicação. O celular não está prestando, o notebook não está prestando. Algo Beleza, vamos aqui organizar. Primeiro, o ato não é inexistente, porque quem realizou o ato, quem participou do ato, tem capacidade de fazê-lo. A audiência foi presidida pelo juiz, estava virtualmente ali presente o Ministério Público. Então, inexistente ele não será. O que a gente vai discutir agora é se ele será, de alguma maneira, nulo ou não. O que diz o Código e a jurisprudência? Isso vale para tempos remotos e tempos de audiências presenciais. Se aquela parte, né, no caso o advogado e seu cliente, o réu, foram regularmente intimados e por um motivo justificável não puderam comparecer ao ato, aí eu devo não realizar o ato, adiá-lo. E se eu o fizer, ele pode ser considerado nulo. Agora, se aquele motivo não é um motivo justificável, não haverá nenhum problema caso o ato seja realizado. Nesse caso, quando você dizer a questão da comunicação, me parece que, a princípio, nós poderíamos sim visualizar uma justificação, né? A gente tem, às vezes, aconteceu já comigo aqui algumas vezes, tenho certeza que com vocês, o sinal de internet falha, quer do celular, quer do modem. Então, me parece que, nesse caso, seria justificável a ausência. Então, veja, se eles foram intimados e, por um motivo justificável, não compareceram, quer fisicamente, quer remotamente, e o juiz mesmo assim faz audiência, esse ato pode ser considerado nulo. Não é inexistente, é nulo. Tá? A Sandra pergunta o seguinte: professor, seria isso? Um ato inexistente não produz efeito. Ato nulo e irregular contrariam a lei, o nulo causa prejuízo e o irregular não? Exatamente, Sarinha. Matou aí a pau, muito bom o seu conceito. E a Sandra diz o seguinte: pelo princípio da instrumentalidade das formas, temos que a existência do ato processual é um instrumento utilizado para atingir determinada finalidade. Exatamente, Sandra. Eu costumo dizer, Sandrinha, que o princípio da instrumentalidade das formas, ele lembra ao processo que o processo é meio, não é fim. É como se o processo dissesse: eu sou humilde, não observar a minha regra, mas chegamos à finalidade, segue o bonde. O processo não pode, por ele próprio, dizer: vou anular simplesmente porque não foi uma regra. Isso me lembra muito um caso que aconteceu comigo, Sandra. Minha mãe, uma vez, eu estava na faculdade ainda, morava com meus pais, e eu tenho uma questão que é a seguinte: eu detesto acordar cedo. Eu, no dia que descobri que inventou acordar cedo, eu mato Gabriel com todas as qualificadoras do Código Penal, todas. Né? No dia que eu descobri quem foi que inventou essa história de acordar cedo, eu realmente odio isso. Não vejo nenhuma alegria, nenhum prazer, e não é questão de costume, porque eu estudei durante muitos anos da minha vida no colégio militar, então não tinha compulsoriamente que acordar cedo. Uma vez eu dormindo, Sandra, né, ainda estava na faculdade, um sábado pela manhã, tinha combinado de sair com meus pais para resolver algo, minha mãe me acorda, né, eles tinham desistido de sair, minha mãe me acorda e diz: Rafa, nós não vamos sair, pode continuar dormindo. Ora,
ela me acordou, Luana, para dizer que eu podia continuar dormindo. Bastava continuar dormindo, né? Não precisava me acordar para isso. Então, veja, isso aqui é a prova de que eu não posso ter um processo de forma a que ele funcione por ele. O que interessa é a finalidade. A finalidade de acordar era sair. Se eu não vamos sair, eu não acordo mais. Essa é a ideia. Ou seja, o processo ele existe não para satisfazer a ele mesmo, mas para satisfazer um direito material. Então, se não houve prejuízo, segue o jogo, vai disso. Né? Sandra, eu não consigo sequer imaginar o que seja isso. Eu sequer consigo visualizar isso na minha vida prática. Bem, na segunda parte da aula, eu trouxe aqui para vocês, nesse slide que vocês estão visualizando aí, as principais diferenças entre uma nulidade absoluta e uma nulidade relativa. A principal, vejam, é a natureza da norma. Né? Raul, um ato irregular seria aquele exemplo que eu dei agora há pouco. É um processo em que o advogado trabalhou mal, trabalhou ruim, não produziu prova, mas o réu foi absolvido. Isso é um exemplo de atos irregulares. Esse processo não será considerado nulo, tá? Porque não houve um prejuízo concreto para aquela determinada parte. Então, veja, a primeira diferença entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa é a natureza da norma que eu estou ofendendo. Na nulidade absoluta, eu estou ofendendo uma norma constitucional, enquanto que na nulidade relativa, eu estou ofendendo uma norma infraconstitucional. Essa é a primeira das diferenças. De um lado, a norma contrariada é a norma constitucional, do outro é uma norma infraconstitucional. Portanto, se eu estiver desrespeitando, descumprindo uma regra lá do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, eu estou aqui na nulidade relativa. Agora, se eu estiver descumprindo, por exemplo, ofendendo um princípio constitucional, como ampla defesa, como contraditório, aí eu teria uma nulidade absoluta. Tá? A segunda diferença é que a nulidade absoluta, ela tem aí uma presunção sobre ela de prejuízo. Na nulidade absoluta, eu vou ter uma presunção do prejuízo. Aquele prejuízo não precisa ser provado pela parte. Já na nulidade relativa, não. Eu tenho que provar esse prejuízo. Tem que existir uma prova concreta do prejuízo. Então, aqui a ideia qual é? Na nulidade absoluta, como eu estou ofendendo uma norma constitucional, a ideia é que há uma natural presunção de que haveria um prejuízo. Claro, Sandra, que nesse caso, se eu entender que essa presunção não se confirmou, ou seja, que não tem prejuízo algum, segue o jogo, não tem por que declarar nulo. Então, veja, a primeira diferença é a natureza da norma, a segunda diferença é se a parte tem a obrigação ou não de provar o prejuízo. A terceira diferença é que a nulidade absoluta, ela pode ser de ofício declarada pelo juiz, o juiz pode, sempre mesmo que a parte requeira declarar, se ele perceber ali aquela determinada nulidade, ele pode fazer isso, ou pode ser que ele declare aquele ato como nulo, porque a parte solicitou. Já na nulidade relativa, não. O juiz não pode agir de ofício, Fernando. Ele está vinculado, amarrado à provocação da parte. Se a parte não pedir, se a parte não requerer, não há como ele declarar aquela nulidade. Aqui eu posso citar como exemplo aquilo que vocês estudaram no semestre passado, daquela figura, Marisa, da prorrogação de competência. Lembra da incompetência relativa que vocês estudaram no semestre passado? Aquela competência em razão do território? Então, veja só, se aquele juízo é territorialmente competente, ou seja, se ele é incompetente no sentido geográfico, né? E a parte não fizer nada, né? Se a parte ficar inerte, como diz aí a Sandra, aquilo ali não pode mais ser declarado no futuro. Então, veja, a gente vai ter na nulidade relativa que a parte tem que arguir e ela tem um prazo para arguir. Então, a nulidade absoluta, como ela pode ser declarada de ofício, não existe um prazo para a sua arguição. Já a nulidade relativa tem um prazo. Por quê? Como o juiz não pode fazê-lo de ofício, se a parte não arguir naquele prazo, e qual é o prazo? O primeiro momento em que a parte fala nos autos depois da ocorrência daquela nulidade. A primeira vez que a parte, quer a acusação, quer a defesa,
vem falar nos autos, é ali que ele já deve arguir essa nulidade. Se ele não arguir, acabou, não tem como arguir depois. E qual é a consequência? É a convalidação. Então, veja, essas três diferenças aqui, ó, são diferenças que estão muito conectadas entre si. São diferenças muito conectadas. Porque, veja só, na nulidade relativa, o juiz só pode declarar que houve a nulidade relativa se a parte fizer o requerimento. A parte tem que fazer esse requerimento dentro de determinado prazo. Ou seja, o que é esse prazo? A primeira vez que ele vem falar nos autos. E se ele não fizer isso naquele prazo, haverá aqui a convalidação. E o que é a convalidação? Aquele ato não poderá mais ser declarado nulo. Aquele ato que era presumivelmente válido, Ulisses, agora ele é efetivamente válido. Então, por que houve a convalidação? Porque a parte não arguiu no prazo legal aquele defeito. A parte não apresentou aquele requerimento no prazo legal. E aí, por que a nulidade absoluta não convalidaria como regra geral? Porque se até os 45 do segundo tempo, mesmo que a parte não peça, mesmo que a parte não requeira, o juiz pode de ofício declarar, eu não vou falar nunca em convalidar. Então, o que é convalidar? É aquele ato que tinha uma presunção de validade, como ninguém mais pode contestá-lo, como ninguém mais pode arguir a nulidade, ele agora se torna convalidado, ratificado de forma plena. Professor? Exatamente, Sara. A convalidação significa que já ninguém mais pode contestar aquele ato, porque o prazo acabou. É por isso que, em regra, ela é própria da nulidade relativa, já que até os 45 do segundo tempo, o juiz, eu já te ouço, Raul, o juiz pode declarar a nulidade absoluta. Por que eu tenho aqui um asterisco aqui quando eu digo que a nulidade absoluta não convalidará? Porque se houver o trânsito em julgado, olha a situação, a Aline me pergunta, a absoluta jamais se convalida? O jamais aqui é cruel comigo, Aline, tá certo? Vamos colocar que ela, em regra, não se convalida, porque há uma hipótese dela se convalidar. Qual é a hipótese, Aline? Houve o trânsito em julgado, acabou o processo, transitou em julgado, teoricamente eu não poderia mais convalidar, né? Ou melhor, teoricamente eu não poderia mais anular aquele ato. Seria aí a figura da convalidação, com o trânsito em julgado. Mas por que tem esse asterisco aqui, Aline? Porque lembra daquela figura que a gente vai estudar um pouco mais à frente, da revisão criminal, que é a ação que a defesa tem para desconstituir um processo que transitou em julgado. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, a nulidade absoluta pode convalidar? Pode. Em que condições? Depois que houver o trânsito em julgado e aquela nulidade beneficiar a defesa. Porque, veja só, se somente a defesa pode desconstituir a coisa julgada através da ação de revisão criminal, se aquela nulidade a beneficiar, obviamente ela não vai querer desconstituir. Deixa eu te dar um exemplo, Aline. Imagina que aquele juízo que absolveu o réu, ele era absolutamente incompetente. Absolutamente incompetente. Ofendeu uma regra lá da Constituição. Só que houve o trânsito em julgado. Ele foi absolvido, ninguém verificou aquela incompetência, houve o trânsito em julgado, acabou. E isso representaria, Aline, a convalidação daquela nulidade. Por quê? Porque só quem pode arguir agora o desfazimento, a desconstrução da coisa julgada seria a defesa. E, obviamente, a defesa não vai querer desconstituir uma decisão que a absolveu, mesmo no juízo incompetente. Consegui explicar? Raul, pode perguntar. Professor, qual é o tempo que a pessoa tem para... Pronto, esse prazo, Raul, que é a mesma pergunta aqui da Carol, é a primeira vez que aquela parte fala nos autos. Então, se eu estou arguindo, por exemplo, um defeito na incompetência relativa, quando eu apresentar a minha defesa, que é a primeira vez que eu venho falar nos autos, eu já tenho que arguir aquela nulidade relativa. Se for um defeito que ocorreu durante a instrução, na hora dos memoriais, e assim por diante. Ou seja, na primeira vez que eu falo nos autos, já é o momento em que eu tenho que trazer ali aquela alegativa
de nulidade, sob pena de ter a perda do direito de arguir aquele ato como nulo. É o primeiro ato do advogado, então, né? Assim, em tese. Repete, porque houve um ruídozinho na tua comunicação. É o primeiro ato do advogado, uma peça que ele faz. Vamos só falar em parte, né? Porque pode ser o Ministério Público também, né? É a primeira vez que aquela parte fala nos autos, quer seja durante a audiência, quer seja na petição. Ele, no primeiro momento que ele se manifesta, sob pena da preclusão consumativa, né? Ele tem efetivamente isso. Professor? Diga, Vitor, pode falar. Só para ver se meu conceito está correto, eu posso requerer a unidade absoluta a qualquer momento do processo, e a relativa em um momento específico. E aí eu vou complementar com duas coisas. Primeiro, a nulidade absoluta você pode requerer a qualquer tempo. Por quê? Porque ela pode ser declarada, inclusive, Vitor, de ofício. Ela pode ser declarada pelo próprio juiz sem que ninguém peça. É por isso que a parte pode a qualquer tempo pedir, porque mesmo que ela não pedisse, o juiz poderia declarar. E a nulidade relativa, não. Como o juiz não pode declarar de ofício, ele está vinculado efetivamente à estrutura do pedido feito pela parte. Gostaram da aula? Então, claro, obrigado. O que é um ato irregular, o que é um ato nulo e etc. Tá tranquilo? Tá sim. Foi até rápido. Oi. Não, foi até rápido a aula. Foi objetiva. Rápida, rasteira no canto, é sempre gol. Né? Então, a Sandra diz o seguinte, professor, então, em regra, ao houver o trânsito em julgado da decisão, a defesa não vai desconstituir algo convalidado. Exatamente. Houve o trânsito em julgado, Sandra, só quem pode desconstituir isso é a defesa. E aí o que vai acontecer? A defesa só vai querer desconstituir se aquela decisão lhe foi desfavorável por algum motivo, né? Então, dentro dessa leitura. Então, se aquela decisão é favorável à defesa, aí acaba, eu volto àquela pergunta da Aline, que muito traiçoeiramente contra o Motinha diz, a absoluta jamais se convalida. Não, tem uma hipótesezinha que ela vai se convalidar, né? Houve o trânsito em julgado, ela beneficiou a defesa, claro que a defesa não vai desconstituir jamais, tá bom? Aqui, queridos, eu não vou fazer chamada hoje, porque eu percebi que nós chegamos a ter 43 aqui na sala, que alguns colegas saíram da sala, eu tenho um receio deles terem saído por uma questão de conexão, e eu não quero lançar falta a eles, tá bom? Então, hoje eu não vou fazer chamada por esse motivo. Eu vi que 3 colegas aqui caíram, deve ter sido por algum problema de conexão, e eu não quero ser injusto com eles, tá bom? Helena, não se preocupa, querida, fica tranquila, isso acontece. Daqui a pouquinho, já antes do almoço, e a aula já está lá no AVA para vocês terem acesso, tá? Ela está sendo gravada aqui, ela daqui a pouquinho já está lá, não tem problema nenhum. Pode, Thaisa, pode levar o arquivamento do processo, sim. Nesse caso, sim. Eu posso ter como consequência isso. Tá bom? Queridos, na próxima aula a gente vai ver os princípios da nulidade, princípios das nulidades. Não, a gente pode ver agora, porque na verdade eu já tinha comentado até antes, né? Porque eu acabei adiantando um pouquinho, Aline, mas deixa eu só voltar aqui o slide, porque eu não falei, porque a gente acabou adiantando quando eu citei ali os artigos. Mas veja só, os princípios quais são? O princípio do prejuízo, que nós já falamos, né? Nenhum ato será declarado nulo, ou seja, se não tiver um prejuízo concreto para a parte. Vimos também o princípio do interesse, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade. Aline, eu costumo brincar que esse artigo 565 é aquela história que a mãe da gente nos ensina, o que é que você tem a ver com a vida do seu amigo? Deixa a vida do seu amigo para lá, é isso aqui. A acusação não pode, por exemplo, Aline, arguir uma nulidade que, de alguma maneira, interessa apenas a defesa, e vice-versa. Eu nem posso arguir uma nulidade que eu causei, e nem posso arguir uma nulidade que importe apenas para outra parte. Deixa eu te dar um exemplo, Aline. Imagina, por exemplo, que
a defesa, ou o réu especificamente, mudou de endereço durante o processo, e por ter mudado de endereço, ele não comunica ao juiz o novo endereço, não é localizado para determinada audiência, e aí, Gabriel, ele vai arguir a nulidade daquela determinada audiência. Ora, ele causou ali o problema. Ele, ao não comunicar, né, Fernando, ele efetivamente causou aquele problema. É um exemplo disso. Né? E falamos também daquele princípio, até na intervenção da Sandra, da instrumentalidade das formas, né, de que o processo não existe por si só, ele não vai existir se efetivamente ele não tiver isso. E, por último, o princípio da causalidade, que é o princípio, por exemplo, que vai embasar, Aline, aquela teoria da árvore dos frutos envenenadas, né, que diz que uma prova ilícita gera a ilicitude das outras provas. Então, diz aqui o princípio da causalidade. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará de todos os atos dele decorrentes. É por isso que, por exemplo, eu vou voltar a uma pergunta, eu não me lembro quem fez, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, que vai muito ao encontro desse peraí, só um minutinho, que foi uma pergunta aqui da Carolina, ó. A Carol perguntou assim, professor, ato nulo torna o processo nulo? Lembra, Carol, que eu tinha falado que depende, tem casos que eu vou ter que anular o processo inteiro, tem casos que eu vou anular só um ato. Isso é muito influenciado, Aline, por esse princípio aqui da causalidade. Porque se eu anulo, por exemplo, a citação, aí é aquele joguinho de dominó. Tudo que vem depois acaba sendo anulado também. Eu tenho aí uma reação em cadeia nesse caso. Por isso que ele fala em princípio da causalidade ou da consequencialidade. Relação de causa e consequência. Se você anula um ato e esse ato tinha um vínculo com outro, tudo vai ser perdido, tudo vai ser anulado. Tá? Claro, Sara. O princípio do interesse, só um minutinho, Raul. O princípio do interesse diz o seguinte: eu só posso arguir, Sara, uma nulidade que cause impacto para mim. Se aquela nulidade causa um impacto apenas para outra parte, eu não posso arguí-la. Deixa eu te dar um exemplo. Uma testemunha indicada pela defesa, por erro do juiz, não foi ouvida. Quem tem que arguir essa nulidade é a defesa, não é a acusação. Aquela testemunha foi indicada pela defesa, a defesa que tinha o interesse de ouvi-la. Então, eu só posso arguir a nulidade que prejudicou a mim, que trouxe um dano concreto a mim. Tá? Diga, Raul. Não, era sobre isso mesmo, do prejuízo, né? A parte tem um dever de pedir o que ela quis na petição dela, né? Na verdade. Exato. Aquele que tem impacto para ela, né? Como a Aline diz, aquele que tem um resultado positivo ou negativo para ela, ou seja, aquele que vai diretamente atingi-la. Queridos, na próxima semana nós vamos iniciar a nossa última grande unidade, é uma unidade bastante extensa, onde nós vamos ver os recursos e as ações de impugnação. A gente vai falar de recurso em sentido estrito, agravo de execução, apelação, habeas corpus, mandado de segurança, tudo isso a partir da semana que vem, da terça-feira. Pois não, Vitor, pode falar. Eu ia fazer essa pergunta. São duas unidades ou só uma? Porque no AVA parece que são duas. Não, é porque, na verdade, você tem. Eu dividi lá no AVA entre recursos e ações de impugnação. A gente vai entender por que existe essa diferença. Mas a unidade é uma só, tá certo? Porque o que são as ações de impugnação? Habeas corpus, mandado de segurança e a figura da revisão criminal. Tudo isso representa as formas de impugnação de decisões, ou seja, como é que eu enfrento decisões. Há uma diferença entre recurso e ação, mas tudo isso faz parte dessa nossa última grande unidade. Eu apenas separei lá para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Tá claro? Professor, só uma última pergunta. Diga. O ato irregular, ele produz efeito para o processo? Ou... O ato irregular é aquele que não tem prejuízo, ou seja, não teve nenhum tipo de dano para a parte, então segue o jogo, não vou ter que fazer nada com aquele ato, o processo vai seguir naturalmente. Imagina, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Imagina que a citação foi feita de forma errada.
foi feita de uma forma equivocada, tá? Eu, por exemplo, citei um homônimo. Era para citar um João da Silva, citei o outro João da Silva. Só que o verdadeiro réu, Raul, apresentou a defesa. Veja, não houve nenhum prejuízo para a parte. Ele, apesar de não ter sido citado, como ele estava acompanhando ali aquela situação, ele vem e apresenta a defesa. É um ato meramente irregular, não houve nenhum tipo de prejuízo, de dano para aquilo ali. Entendeu? Ok, obrigado, professor. Queridos, então, mais alguma dúvida? Um ótimo final de semana para vocês. Obrigado pelas perguntas. A aula fica muito mais legal com as perguntas, as intervenções de vocês. Tá bom? A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira.